Esse trabalho será apresentado em vídeo sobre o tema O que são direitos humanos, com o intuito de obter nota na disciplina de Fundamentos Filosóficos, ministrada pela professora Lucidelva, do bloco 1 do curso de Direito da Faculdade Crispap. O trabalho compõe-se por Iricélio de Carvalho Borges, Vicente Neto da Silva, Danilo Pereira da Silva. A primeira pergunta que devemos fazer é: o que são direitos humanos? Podemos conceituar da seguinte forma, como sendo: os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a estes. Entretanto, a Lei dos Direitos Humanos obriga os governos a fazer algumas coisas e os impede de fazer outras. Os indivíduos também têm responsabilidades, usufruindo dos seus direitos humanos, devendo respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduos tem direito de fazer qualquer coisa que viola os direitos de outra pessoa. A próxima pergunta como surgiram os direitos humanos? A primeira menção dos direitos humanos podemos observar na Revolução Americana, ou seja, na Declaração de Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, onde o qual deveria ser assegurados certos direitos aos nascidos naquele país, entre eles a garantia do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem um devido processo e o julgamento dentro dos parâmetros da lei. Nesse passo, na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa, em 1789, em que foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pregando a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direito que o outro. Porém, nesse primeiro momento, tanto a Declaração Americana quanto a Francesa não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois, no período, mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda havia escravidão. Ou seja, somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial, contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegurava para todos e todas os seus direitos básicos, e que a história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações Unidas, ONU, que iniciou suas atividades em fevereiro de 1945. Vale lembrar que, atualmente, cerca de 193 países são signatários da ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir os seus territórios, o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Nesse atuar, vale destacar, entretanto, que não há uma maneira expressa e objetiva da organização ONU fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas a legislação da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorre aos artigos expressos na Declaração Universal de Direitos Humanos para formular seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas judiciais. Como esses direitos são garantidos? As normas de direitos humanos são organizadas por cada país por meio de negociação com organizações como a ONU e encontros e conferências internacionais. Direitos humanos no Brasil. Podemos dizer que, ao longo do tempo, percebemos que as constituições no Brasil foram gradativamente adequando-se e sendo aperfeiçoadas quanto às garantias dos direitos humanos dos cidadãos brasileiros. Tomemos como exemplo os saltos qualitativos apresentados pela Constituição Federal de 1934, que garantiu avanços para a classe trabalhadora e estabeleceu o sufrágio feminino, e também pela Constituição Federal de 1988, que está totalmente alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Concluindo o estudo, portanto, em relação ao tema direitos humanos, concluímos da seguinte forma, que os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos
inalienáveis, garantem direitos básicos a todos os membros da espécie humana. Seus primeiros reconhecimentos ocorreram na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Foram oficializados no século XX por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU.